Olá, eu sou Leandro e esse é o nosso Vida em Cristo. Sempre que falamos da fé, especialmente de uma fé monoteísta, ou seja, que acredita num Deus único, uma fé cristã, que acredita em Jesus Cristo, e católica, apostólica, romana, como é o nosso caso, é inevitável que nós falemos sobre Deus. E falar sobre Deus é sempre um desafio. Quando falamos, por exemplo, que Deus é um Deus criador, nós entendemos imediatamente a figura de Deus Pai. Inclusive, alguns artistas tomam a liberdade de pintar Deus Pai como aquele homem de barba branca e comprida. Quando falamos de Deus como Redentor e aquele que nos salva, falamos de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, a quem a Sagrada Escritura dá o título de o rosto do Pai, aquele que revela a figura do Pai. No entanto, quando falamos de Deus como santificador, é mais desafiante entender essa imagem, exatamente porque na Sagrada Escritura, a pessoa divina responsável pela santificação não tem rosto. Hoje nós vamos falar, portanto, do Espírito Santo. Você já deve ter percebido, se tem intimidade com o texto bíblico, que o Espírito Santo aparece na Sagrada Escritura por meio das suas manifestações. O Espírito age por meio do vento, por meio do fogo, por meio da água. Em uma determinada ocasião, ele vem ao encontro de Cristo na cena do batismo, como uma pomba vem, ou seja, aninha-se em Jesus. Mas esse Espírito, essa pessoa divina, não tem um rosto como tem Jesus. Talvez por esse motivo, como dizia Royo Marim, um teólogo dominicano, o Espírito Santo é um grande desconhecido. Para nós que somos cristãos, quando falamos do Espírito Santo, a imagem primeira que talvez venha à nossa mente seja justamente a da cena de Pentecostes, onde os apóstolos, reunidos com Maria no cenáculo, recebem a visita do Espírito por meio de línguas de fogo de uma ventania forte. No entanto, a Sagrada Escritura registra outros muitos momentos nos quais o Espírito Santo está presente. Por exemplo, se você vai ao relato da criação, lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, antes de Deus criar todas as coisas, o céu, a terra, as árvores, os animais e até mesmo nós, os seres humanos, o Espírito pairava sobre as águas. É interessante notar, e essa é uma peculiaridade do idioma que muitas vezes foge à nossa leitura, exatamente porque nós não conhecemos muito da língua original do texto bíblico, a palavra que descreve o Espírito, que conceitua essa pessoa trinitária, é uma palavra muito interessante, seja no hebraico, o idioma do Antigo Testamento, seja no grego, o idioma do Novo Testamento. Quando a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, vai falar sobre o Espírito Santo no texto hebraico, ela usa a expressão ruá. Esta palavra, este conceito, tem uma definição onomatopeica. Ou seja, quando nós falamos ruá, nós estamos fazendo um movimento de expiração. Ou seja, ruá. Há um ar que sai da nossa garganta para o mundo externo. É curiosa esta expressão justamente porque a tradução mais literal do termo ruá é exatamente vento. No Novo Testamento, nós temos um termo em grego muito semelhante, que é pneuma. Se você prestou atenção na sonoridade dessa palavra, você deve ter se lembrado, por exemplo, de um médico como pneumologista, aquele que cuida dos pulmões. Logo, o termo em grego também remonta a essa ideia de vento, de ar e de sopro. Tão interessante quanto o termo em hebraico e o termo em grego, nós temos um termo em latim, que é spiritus, que faz mais ou menos o mesmo movimento do sopro spiritus, que deu origem, como você também já deve ter percebido, à palavra espírito. Esses três termos, então, trazem esta imagem talvez a mais antiga do Espírito Santo como este vento, que sopra onde quer, como quer e muda todas as coisas. Um pouco mais à frente, quando Deus vai narrar a criação do ser humano e ele descreve que ele pega a terra, a Adamá, e modela o primeiro ser humano, Adão, desta terra, ele sopra neste ser, nas suas narinas, um sopro. Este sopro é a ruá.
Este sopro é um vento, de um hálito divino, que sai de Deus e confere vida a este novo ser. Nós entendemos, portanto, que já no texto de Gênesis, no relato da criação, o Espírito Santo é representado como aquele que confere vida e que santifica a criação por meio da sua presença. Um outro detalhe muito importante a respeito da imagem do Espírito como vento é que o vento não pode ser visto a olho nu. Nós só conseguimos percebê-lo pelo movimento que ele realiza nas coisas. Quando ele movimenta as folhas de uma árvore, quando ele movimenta a poeira do chão, a terra, quando ele movimenta as águas. E isso já nos aponta para um sentido muito importante de quem é o Espírito ou de que forma o Espírito age na vida da igreja, na sua e na minha vida. Para além do relato da criação, nós também conseguimos ler no Antigo Testamento que o Espírito age ungindo profetas, chamando reis e levando o povo à salvação ou à liberdade por meio da sua ação. Mas isso não está restrito ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo também age, seja por meio de Cristo e de sua palavra, seja por meio da comunidade cristã que age na autoridade de Cristo. Eu já dei o exemplo do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo desce do céu e vem ao encontro de Cristo para santificá-lo. Aqui vale um detalhe curioso. Quando a Sagrada Escritura fala que o Espírito Santo desceu como pomba para vir ao encontro de Cristo, não significa que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. O texto está muito mais preocupado em dizer que o Espírito Santo desceu e encontrou Cristo da mesma forma que uma pomba desce, ou seja, ela desce para construir um ninho. Então, na cena do batismo, quando o Espírito Santo desce como pomba, ele se aninha em Cristo. E ao se aninhar em Cristo, ele se aninha na história humana. Por esse motivo, a representação do Espírito Santo mais tradicional não é uma pomba. Eu sei que pode ter muitos de vocês que estão nos assistindo que têm em suas casas imagens do Espírito Santo, seja Espíritos Santos com a cabeça para cima, seja Espíritos Santos com a cabeça para baixo, em forma de pomba, mas lembre-se sempre desse ensinamento. O Espírito Santo não tem uma forma definida exatamente por ele representar um movimento criativo de Deus, que confere vida, que confere dinamicidade à criação. Outras duas cenas tão importantes quanto as cenas do batismo e que representam a ação do Espírito no Novo Testamento são, por exemplo, a narração do anúncio do anjo a Maria, quando o anjo diz que o Espírito Santo virá sobre ela, que o Espírito Santo a cobrirá com sua sombra e por meio desta ação ela poderia gerar o Filho de Deus. Em outra ocasião, quando Jesus é tentado na sua fé e levado ao deserto para encontrar-se com o adversário, é o Espírito quem o leva. Ou seja, quando Jesus é colocado numa situação de prova e manifesta a sua fé firme, que não cede às tentações do inimigo, do adversário, é o Espírito quem garante esta presença, quem garante essa cena e quem prova esta fé de Cristo por meio da sua presença no deserto. Há um outro detalhe tão importante quanto no Novo Testamento ao falar do Espírito Santo, que é o conceito de Paráclito. Quando Jesus diz que enviará sobre nós o Paráclito, ele também diz, conforme nos narra o Novo Testamento, que o Paráclito nos ensinará todas as coisas. Isso já revela, portanto, de alguma forma, que a nossa capacidade de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo, de pregá-lo a todas as criaturas, de anunciar a boa nova, a libertação aos cativos, como nos diz o texto bíblico, só é possível porque quem nos garante esta autoridade e nos assegura é o próprio Espírito. Ele é o garantidor da palavra, ele é o garantidor da autoridade por meio da santidade que ele grava em nossos corações. Quando São Basílio Magno, lá no século IV depois de Cristo, diz que o Espírito Santo é verdadeiramente o Senhor que dá a vida, e muito tempo depois, Bento XVI fala que ao recordar do Espírito Santo não estamos tratando de um tema restrito ao passado, esses dois autores importantes da nossa igreja revelam esta realidade fundamental. O Espírito Santo é quem conserva a palavra salvífica de Cristo, é quem mantém essa palavra na história e é quem nos torna capazes de levá-la com as nossas palavras e com as nossas ações. Já dissemos, portanto, quem é o Espírito Santo na história da salvação, remontando ao Antigo Testamento, à cena da criação, remontando ao Novo Testamento, ao Espírito agindo por meio de Cristo no seu anúncio, nas suas tentações. Mas vale aqui um outro detalhe importante.
O Espírito Santo age na história e age na sua e na minha vida de maneira muito peculiar. São Paulo diz na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a seguinte e importante expressão: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando ele aponta esse detalhe, ele reafirma a presença do Espírito como Deus, esse Deus que santifica, mas que age nas nossas vidas de dentro. Aqui eu preciso fazer apenas uma observação teológica para que você entenda a profundidade dessa expressão. Quando São Paulo diz, neste trecho, que nós somos templo do Espírito de Deus, ele está fazendo eco a uma imagem muito importante do Antigo Testamento, que era aquele templo onde Deus agia. A presença de Deus no Antigo Testamento era forte e saltava aos olhos, seja quando o povo caminhava no deserto sob uma tenda e Deus se manifestava dentro dessa tenda, seja quando Deus, já na terra, construiu um templo, conhecido como Templo em Jerusalém, onde Deus também se manifestava. Esta manifestação de Deus era conhecida por prodígios, por poder ser vista por todas as pessoas. Para isso, existe um termo hebraico. Esta presença de Deus é a Shekinah. No entanto, quando São Paulo diz, já no Novo Testamento, já após a vinda de Cristo, que nós somos templos do Espírito de Deus, ele está de alguma forma abandonando, ou melhor, superando esta ideia do Antigo Testamento, segundo a qual Deus tinha um lugar para se manifestar. Não. A partir de Cristo, a partir da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, enviado pelo próprio Cristo, Deus se manifesta em novos templos, que são a sua e a minha vida, que são o seu e o meu coração. Se o Espírito Santo, como já dissemos, é a pessoa da Trindade, dinâmica e livre, então ele não está restrito a nenhum lugar. Ele se manifesta nas nossas vidas. Essa Shekinah está na nossa história. Somos nós, templos, carregadores, estandartes desse Espírito. E se, portanto, o Espírito habita em nós, muito mais presente, mais íntimo, do que aquela habitação do Templo de Jerusalém do Antigo Testamento, isso, irremediavelmente, deve ocasionar em nós uma mudança radical. Eu posso dar um exemplo a você. Pense em Pedro, apóstolo chamado por Cristo para ser o primeiro, sobre o qual ele edificaria a sua igreja. Antes do envio do Espírito sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, na festa de Pentecostes, Pedro era aquele homem que negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Pedro é aquele que não se aproximou de Jesus na ocasião da sua condenação, mas, pelo contrário, o seguiu às escondidas. Pedro ainda carregava consigo a timidez daquele amedrontado que ainda não tem a ousadia do Espírito. E após o envio do Espírito, Pedro se tornou aquele que proclamou a fé com ousadia e com autoridade. E, por fim, já no declínio dos seus dias, Pedro foi aquele que foi martirizado em nome da sua fé, crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer nos mesmos moldes da morte de seu mestre. Se o Espírito Santo pôde transformar um homem como Pedro, difícil na sua personalidade, ele também pode nos transformar, a você e a mim. Um dos motivos pelos quais a oração mais antiga da Igreja sobre o Espírito narrar "Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor", é exatamente porque, ainda que o Espírito tenha sido enviado por Cristo e permaneça na história como a presença de Deus, nós precisamos constantemente implorar que Ele permaneça conosco, iluminando o nosso pensamento, iluminando as nossas ideias e decisões, movendo o nosso agir e docilizando o nosso coração à vontade de Deus, para que nós sejamos neste mundo como luzeiros, como faróis, para iluminar a vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor, para mostrar a este mundo que a vida em Deus, movida, encaminhada e direcionada pela Sua palavra, é infinitamente melhor do que qualquer outra. No fim, nos resta pensar um pouco sobre isso. Todas as vezes que o Espírito Santo age na Sagrada Escritura, ele age às escondidas e nós podemos notá-lo pela transformação que ele realiza. E nas nossas vidas,
Apesar de falarmos tanto sobre o Espírito, cantarmos tantas músicas sobre ele, é possível notar a ação dele nas nossas vidas pela forma como nós transformamos o nosso agir? E ainda mais, se o Espírito Santo age por meio do escondimento e nós falamos tanto sobre ele e isso não aponta a presença de Cristo nas nossas vidas, qual será o Espírito que nos move?